6. 1 João 2, versículo 6. Quem afirma estar nele, ser cristão, deve também andar como ele. O propósito de vida daquele que se diz cristão é seguir os passos de Cristo. Ser imitador de Cristo. Nós somos chamados, pessoal, preste atenção aqui em mim, por favor. Nós somos chamados a seguir o nosso irmão mais velho. Lembra que eu falei para vocês? Ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele é o primeiro filho de Deus. E através do sangue dele, ele fez o processo de adoção. Nós estávamos mortos, lembra? Em nossos pecados e delitos. Isso se manifesta o amor de Deus. Estando nós no pecado, ele foi lá e nos resgatou. E não simplesmente nos resgatou, mas nos fez filhos. Isto é maravilhoso. Porque ele podia só nos resgatar e fazer a gente criatura nova, que é o processo da conversão, nova criatura. Como o alemão falou, já vou ler sobre isso. Nova criação, nova criatura. Mas além disso, ele é tão maravilhoso que ele te chama de filho. E se eu sou filho de Deus, quem é o filho que eu vou imitar? Aqui nessa terra, aqui no presente tempo agora, nessa casa, olhem para aqueles que se dizem filhos de Deus e como Paulo falou, me imitem como eu imito o meu irmão mais velho, que é Cristo. Mas nosso espelho, a perfeição, tudo que é a palavra está no Filho. Não está em ninguém nessa terra. Eu sou homem igual a vocês. Eu falo igual a vocês. Mas o meu alvo e o meu propósito está lá, cara. Se chama Jesus Cristo. E eu fixo os meus olhos nele. E eu vou a trancos e barrancos tentando imitar a sua conduta. Posso errar. E faz parte da nossa vida. A gente vai ler sobre isso agora. Há uma diferença muito grande em errar o alvo, que é o pecado. Você sabe que a palavra pecado significa errar o alvo, né? Já falei com vocês sobre isso. Há uma diferença muito grande em eu errar o alvo e eu escolher errar o alvo. Há uma diferença muito grande em eu olhar para Cristo, para a conduta de Cristo e tentar imitá-la e errar nesse processo de tentar imitá-la. E não sei se eu estou conseguindo me fazer entendido por vocês. Há um outro sentimento que eu não estou nem querendo tentar imitar. Eu não sou aqueles que seguem a Ele. Eu só quero... E é isso que a gente está falando hoje. Nós vivemos num estado, irmãos, cristianizado. Qual que é a fé que predomina no Brasil? É o cristianismo. 80% diz que é cristão no Brasil. E eu estou falando nessa manhã para vocês que não importa você dizer que é cristão ou não. Eu preciso olhar para a minha vida como uma pessoa que professa Cristo. Eu professo Cristo. E baseado na sua palavra, como ele andou, irmão, tem que chegar próximo. Não vai chegar 100%. Quem chegar 100% como Cristo andou, ele vai ser transladado, igual o Elias e Enoque. Mas é o alvo. Sabe, olhem para o capítulo 3, 1 João 3. No mesmo livro ali, capítulo 3, versículo 8 e 9. Já estamos encerrando. Capítulo 3, versículo 8 e 9, de 1 João. Quem vive atualmente no pecado é do diabo. Pessoal, o homem peca. O homem peca? Qual é a diferença? Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Lembra? Não tínhamos poder de escolha. Estávamos amarrados e mortos. O pecado nos conduzia como uma guia para onde ele queria nos levar. Quando Cristo toca a vida deste homem e traz ele uma nova criação e coloca seu Espírito Santo dentro dele, o que acontece?
O Espírito Santo luta contra a carne que tem a vontade de pecar constantemente. E o Espírito Santo dentro desse homem faz com que ele não viva habitualmente no pecado. A minha tradução diz habitualmente. Tem uma outra tradução que diz deliberadamente. Tem outra que diz o quê? Torna o pecado um hábito. O que é um hábito? Escovar o dente. Sabe o que é um hábito? Escovar o dente. Eu, quando levanto de manhã, eu tenho o hábito de jogar água no rosto e escovar meu dente. Se eu não fizer isso, e como é um hábito meu de vida, eu me sinto mal. Eu fico incomodado, tenho que escovar o dente. Se tornou um hábito para mim. O Aragorn tem um hábito folgado de deitar do meu lado e colocar a barriga para cima e ficar me cutucando para eu fazer carinho na barriga dele. Se eu não faço carinho na barriga dele, ele me olha, late e sai da cama. Tipo, me xinga. É, mó folgado, velho. E eu tenho que ir lá fazer carinho na barriga, porque é o hábito dele. Eu acostumei ele assim. Ele era pequenininho, eu colocava ele e fazia carinho na barriga dele. E foi, 1 ano e 8 meses fazendo isso. Então eu não faço isso, eu já fico indignado. Qual que é a sua, maluco? Tem um hábito. A diferença do homem que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que está no processo de conversão, de seguir os passos de Cristo, é que ele não consegue viver como pecado um hábito para ele. Ficar pensando maneiras de pecar diferente. Isso saiu da vida dele. Sim, a luta constante entre o espírito e a carne, militando constantemente um contra o outro. A tentação de pecar. Mas eu não abraço o pecado como uma velha amiga e disse, estamos juntos misturados. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Não se enganem. Pois o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Fazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Pecar habitualmente. Olha para o texto e para o contexto. As obras do diabo é viver uma vida de pecado em hábito. As pessoas falam assim, e Deus veio se manifestar para desfazer as obras do diabo. E eles falam que as obras do diabo é isso, as obras do diabo é aquilo. Aqui no texto e no contexto, quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca habitualmente desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir essa necessidade de pecado habitual. Essa necessidade que eu tenho de viver no pecado. Deus, Jesus Cristo se manifestou para quebrar as correntes do pecado sobre nós. Aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que é nascido de Deus não peca. Se eu lesse só isso aqui, acabava com tudo. Aquele que é nascido de Deus não peca. Só que tem um contexto. Vocês estão entendendo o contexto que ele está falando? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática constante, habitual do pecado. Pois a semente de Deus permanece nele. O que é a semente de Deus? Se chama Espírito Santo, meu brother. Não é que ele... Cara, isso é maravilhoso. Não é tua força e a tua violência para resistir ao pecado. É que tem um cara dentro de você chamado Espírito Santo. E ele não deixa você viver habitualmente no pecado. Ele vem e fala, esse não é o caminho. Muda essa ação, muda essa atitude. Cara, o Espírito Santo sempre nos puxa para mais perto de Cristo, meu brother. Sempre tem mais. Você ama em uma medida e ele fala, tem outra medida ainda maior de amor. Quando você olha, pô Deus, eu acho que tá legalzinho, tudo as brechas aí fechadas, eu tô vivendo uma vida, correta. Ele mostra outras questões que você precisa resolver. Isso é maravilhoso, porque o trabalho do Espírito Santo é cada vez mais você crescer, entende? Talvez a luta de uns aqui não seja a masturbação mais, mas daí é outra questão.
Porque o trabalho do Espírito Santo é nos trazer cada vez para mais perto de Cristo. Mas nós devemos ter um santo incômodo, maluco. Será que eu estou desagradando a Deus? Será que isso que eu estou fazendo é pecado? A gente deve se pegar pensando nessas coisas. Será que essa minha atitude foi desagradável a Deus? Nós vivemos nessa condição de que o Espírito fala: ei, cara, não pague o mal com o mal. E você está ali, ó. Eu vou pagar o mal com o mal. Porque eu tenho direito, porque isso, porque aquilo. E daí vem o Espírito Santo e fala: não pague o mal com o mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas ao contrário, o vença através do bem. Você está lá: eu vou dar-lhe dos 2 pés. Ele fala: anda 1 milha mais de amor. E eu vou falar para vocês, é um santo incômodo mesmo. Ele fica ali na tua cabeça martelando. Você tem que falar com tal pessoa. Você tem que acertar isso. Você tem que ajeitar isso. Quantas vezes aqui no meio dos devocionais eu falo para vocês: se eu feri alguém, desrespeitei alguém, me perdoe. O meu orgulho impede eu fazer isso muitas vezes. A necessidade da carne de ter a razão sempre me impede de fazer isso. Mas tem um Espírito dentro de mim e fala: o caminho é esse. O caminho é se fazer pequeno. O caminho é não pensar nos seus próprios interesses. Por que, Thales, isso aí? Porque eu tenho um padrão a seguir. Quem é o padrão? É o pastor Christopher para mim? Eu tenho que olhar para o pastor Christopher, eu espero, eu quero me tornar igual o pastor Christopher. Meus olhos não foram fascinados pelo pastor Christopher. Um dia o homem tem um encontro com Deus, que seus olhos são fascinados. Ele olha para esse Deus e pergunta: maluco, que Deus maravilhoso, mano. Mesmo sendo Deus. Sabe o texto mais pesado das Escrituras para mim? Vocês viram ali no Paixão de Cristo? Não é a chicotada, não é a crucificação, não é nada disso. É o primeiro tapa. Porque depois do primeiro tapa, irmão, acabou. Você levou o primeiro tapa. Quando ele está diante de Caifás e o outro sacerdote lá, e eles falam: tu disse ser filho de Deus? E ele diz: tu disses agora. Vem um homem, a palavra diz que espofatiano deu com a mão aberta em mim. Você entende? Você entende que é Deus levando um tapa na cara? Quando você olha para esse versículo, você entende que é Deus, o Senhor sobre toda a terra, que disse a montanhas: se movam, que disse a nuvens: se ajeitam, que disse a mares: retenham-se. O Senhor sobre toda a criação levou um tapa no meio da cara. Ele fugiu do lado do portão. Deixa ele. Deixa ele. Deus, naquele momento, deixou a criatura esbofetear o seu rosto. Por quê? Meu irmão, amor. Daí você pergunta: será que Deus me ama? Maluco, ele deixou um verme bater na cara dele por amor a você. Desculpa, mas o homem é um verme comparado a Deus. E ele deixou ser insultado. E isso é maravilhoso, a gente lê esse versículo como se fosse uma coisa tão banal. Insultado como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. Sabe por que não ele podia abrir a boca? Porque se ele abrisse a boca, fogo cairia do céu. Porque se ele abrisse a boca, 5 legiões de anjos viriam socorrê-lo. Ele é Deus.
E ele fechou a boca. E isso é maravilhoso. Porque se ele abrisse a boca, cara, você entende que na cruz ele teve que entregar o seu espírito para que os zeladores pudessem morrer também, porque ele é a ressurreição e a vida. Isso é doideira. Ele teve que ir primeiro para que os outros pudessem morrer. E aí você pergunta se Deus te ama ou não. Pô, maluco, Deus vai atrás de nós todas as manhãs nos procurando. Agora, nessa manhã, nós não somos aqueles que retrocederam, que voltaram para trás. Nós somos aqueles que estão sentados à mesa, talvez aos trancos e barrancos, mas nós estamos aqui. E a graça está sendo exposta novamente. Essa palavra não é uma palavra dura, pesada, de juízo sobre nós. É uma palavra de amor. Ei, galera, tem um caminho mais excelente, brother. Não precisamos viver de aparências, não precisamos vestir roupas adornadas para dizer que é cristão. Há uma novidade de vida para você e para mim. Não se engane. Quem vive habitualmente no pecado é filho do diabo. Nós somos chamados, nós somos chamados a resistir ao diabo. Resistir a essa vontade de pecar habitualmente. E como eu resisto ao diabo, Thales? Você pode resistir ao diabo por sua força e sua vontade própria? Não. Maluco, o diabo, ele não é pouca coisa, não. As pessoas falam assim, o diabo, comparado a Deus, o diabo é um cachorro, sarmento, gritando. Mas o diabo, comparado a você, você é louco, maluco. Ele destrói você. Ele acaba com você. Por que ele não destrói e não acaba com você? Porque Deus está na frente. Mas se der brecha, ele... Deus está na frente. E daí quando ele vem com toda a sua força, com tudo que ele tem para destruir você, ele pede permissão para Deus. Posso ou não? Todo mundo usa aquele versículo, porque aqueles que são de Deus, o diabo não? Mas ele é de Deus? Deus está na tua frente, impedindo de Satanás de tocar você? É essa a parada, porque realmente, quem é de Deus, o diabo não toca. Mas a pergunta é, você está em Deus? Se você olha para as suas escrituras e toda a sua condição de vida, o jeito de você se comportar, mostra que você não está em Deus. Não é o que eu digo. Olhe para a escritura e fale, esse é o padrão, a minha vida reflete isso aqui. Pelo menos eu estou tentando fazer com toda a minha força o que ela diz. Essa é a diferença. Nós somos chamados a ser uma nova criação. Escreve lá e eu vou acabar por aqui. Eu só quero que vocês escrevam para vocês lerem depois, por favor. Quem está anotando? 2 Coríntios 5,17. Anota lá. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Mateus 15, versículos 7 ao 17.